Inicie a gravação. Bem, boa tarde a todos. Mais uma vez agradecemos a participação de todos os convidados, bolsistas e docentes do programa. Temos o prazer hoje e a honra, né, de ter dando o 24º webinar do PRH 48, né, intitulado Instalações Fotovoltaicas aproximando teoria e prática. Então, o empreendedor José Paulo Flyban Boris, que ele atualmente é sócio e gerente da empresa Viking Energia e TI, né, Tecnologia de Informação, ele possui amplo conhecimento na área de projetos de sistemas fotovoltaicos. Então, nós do PRH 48 agradecemos profundamente pela disponibilidade do Paulo para dar essa palestra, bem como também ao professor Emerson pela recomendação, que recomendou muito bem, falou muito bem, disse que a palestra é excelente, então a gente convidou para ter essa oportunidade aqui dos bolsistas que não trabalham exatamente com a área de solar, ter um entendimento básico, e aqueles que já trabalham, né, ter um aprofundamento em alguns pontos do trabalho que o Paulo tem desenvolvido, certo? Agradeço também a todos os pesquisadores de fora do PRH 48, a gente tem alguns PVs, pesquisadores e outros PRHs aqui presentes, e também alunos da UFPE. Bem, eu vou falar um pouco do currículo do Paulo. O Paulo ele é bacharelando em Engenharia Elétrica pela Univasf, a Universidade Federal do Vale do São Francisco, e possui curso técnico em edificações. Ele é sócio e gerente da empresa Viking Energia e TI, né, há 25 anos. Ele participou então de mais de 500 projetos fotovoltaicos e mais de 100 redes de cabeamento estruturado, projetados, homologados e instalados, além de suporte técnico na área de comunicação de voz, dados e imagens. Então ele tem uma larga experiência aí nessa área. Bem, vale ressaltar que essa palestra vai ser de grande valia para o nosso programa, né, e vai agregar bastante conhecimento aos docentes, pesquisadores e bolsistas, né? Atualmente o PRH 48 tem 16 bolsistas de graduação, 6 de mestrado, 2 de doutorado e 1 de pós-doutorado. Dentre esses, 14 trabalham na área de energias renováveis, sendo que 3 deles atuam na área de energia solar. Logo esperamos então que esse webinar, né, possa ajudar todos os bolsistas e docentes a tirarem dúvidas e aprofundarem o conhecimento sobre esse tema. Então, antes de passarmos a palavra ao palestrante, eu gostaria de lembrar que ao final da palestra, todos os membros aqui da conferência, sejam bolsistas, convidados, professores, podem fazer perguntas, né, abrindo o microfone, mas durante a palestra vocês também podem colocar no chat perguntas que vão ser lidas apenas no final, para o palestrante não interromper, né, e seguir o fluxo, né. E então agora eu passo então a palavra ao Paulo, que ele vai ter em torno aí de 30 a 45 minutos para a palestra. E em seguida a gente vai ter então a parte de arguição, perguntas, né, da audiência. Ok? Obrigado, Paulo. Agora é com você. Ok, muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu sou o Paulo Boris. O nome de guerra aqui, tira o José, que todo mundo é José, né? E o Boris é o último nome. Mas o Alan já adiantou grande parte sobre a minha pessoa. Eu posso dizer que sou um cara que trabalha há 50 anos agora, comecei aos 13, já auxiliei em marcenaria, em trabalhos rurais, na indústria automobilística, foi meu primeiro emprego, Banco do Brasil, depois foi o que me trouxe a Petrolina, e em 95 eu pedi para sair do Banco do Brasil, no primeiro incentivo que houve, para continuar minha vida numa empresa que eu estava iniciando, que hoje é a Viking, né? Em 97 ela se tornou Viking. E desde então continua Viking. A gente já fez redes de cabeamento estruturado, hoje ainda fazemos muito, comunicação de longa distância. Hoje você tem fibra ótica em sítios aqui a 20 quilômetros do centro da cidade, já tem fibra ótica na porta, tá uma beleza. Mas 20 anos atrás não tinha, em 2000 e pouquinho não tinha, então, e já havia exigência de se tirar a nota fiscal, o pessoal aqui exporta muita fruta, o Siscomex já tinha exigências online, e era um desespero por comunicação online. E você só tinha aquele da Oi,
a DSL, né? Velox, aqui em Pernambuco. E nós fizemos uma solução de esticar isso com torres altas e de longa distância e prover esses clientes. Ainda hoje, temos alguns com um backup de rádio. Interessante isso. Num dos anos anteriores aí, numa matéria com o professor Isnaldo, que eu não ouvi por aqui ainda, ele desenhou o elétron chegando do espaço, o fóton, e a primeira coisa que me veio na cabeça foi, pô, mas o fóton não tem massa, como é que ele entra e arranca um elétron do sossego dele lá na camada do gap, né? Ora, ele vem com energia de momento, ele vem girando. Falei, tá bom. E aí aquilo me deu um estalo. Falei, caramba, a humanidade depende disso. Tudo pode se acabar, mas quando acabar o sol, acabou tudo. E a gente não vai durar para ver isso. Então vamos em cima disso aí. E aí uma semana a gente estava fazendo um curso de montagem, eu e o meu estagiário Guilherme, na época, fazendo o dimensionamento. Isso foi no início de 2015. Após esse início, veja só, 2015, 0% de crescimento em 2014, lógico. A gente, em 2015, instalou nosso primeiro sistema de energia fotovoltaica. Em 2016, para 17, em 17 nós fechamos com 900% de aumento. Em 18, 230, 85, 30. Esse ano já vamos agora 22 para 21. Eu não completei aqui que nós estamos em agosto, mas já estamos com 80% em cima de 2021, só até o mês de agosto. Tá? Isso são apenas números de... por que eu falo nisso? Vocês podem interpolar isso para as outras empresas também. Pelo menos as empresas que trabalham com seriedade, tá? Que não são poucas, graças a Deus. Aqui um exemplo de instalação em teto metálico. Esse é o nosso primeiro cliente. Um estrangeiro, alemão, que já expandiu essa usina, quis fazer em solo um pedacinho, deixa eu ver se eu consigo aumentar para vocês aqui, com esse tipo de fixação aqui, ó. Isso aqui são blocos de concreto que ele mesmo fabricou e apoiou sobre brita. Não tem nada engastado no chão em concreto aqui, tá? Só o peso. Achei bacana, o inversor fica aqui, ó. Tá todo mundo me vendo direitinho? O inversor fica aqui, as chaves, toda a parte de proteção CA, daqui sai subterrâneo para o poste que fica nessa direção aqui em cima, tá? Um pouquinho de números sobre a energia solar no Brasil. Isso aqui é atualizado pela Greener agora até o primeiro semestre de 2022. Veja, aqui eu botei o quadro da primeira palestra do ano. Estávamos com 1.012.000 unidades recebedoras de crédito. Tá? Que são o quê? Eu tenho uma usina aqui no teto da minha casa, mas eu tenho um outro imóvel. Mora, sei lá, um parente, um filho meu. Então, além de mim, tem essa outra unidade recebedora de crédito. Tá? Então, hoje são 1.438.000 sobre o mesmo 1.013 de 31 de dezembro de 2021, ou seja, 42, 43% em 6 meses. Olha só como está indo. Bacana é ver o formato dessa curva, né? Ela é quase uma exponencial ainda. Aqui estava mais. Unidades fotovoltaicas mesmo, as instalações que tem o gerador ligado no medidor, 1.132 versus 804 em dezembro de 2021. Bacana também o crescimento, né? São 330 em 800, dá para fazer uma conta aí de quase 40% também. Falar um pouco de Petrolina, né, que eu moro aqui. Agora vocês, a maioria, estão em Recife, mas vão ficar
com a lanterninha. Olha só, pessoal, Petrolina continua sendo a 12ª cidade do país no ranking geral em potência instalada. 61,73 megawatts de potência pico. Veja, Belo Horizonte está quase atrás, por pouca coisa, né? Pois em Manaus, etc. Uma coisa interessante é Uberlândia, que não é uma capital também, e depois só cidades grandes. São Paulo, veja, 58, muito abaixo de Petrolina. São Luís, Natal. Natal seria de se esperar mais, interessante, porque Natal tem boa insolação. Então, assim, esse fator eu não sei dizer para vocês por quê. Talvez o incentivo que a prefeitura tenha dado 8 anos atrás aqui do EcoMoney, que é uma forma de reduzir o IPTU, quem tinha geradores solares, talvez isso tenha sido um dos fatores de crescimento tão forte de Petrolina no cenário nacional. E aqui, Petrolina dentro do estado de Pernambuco. Vejam que Recife está com 34 megawatts em comparação com Petrolina de 6173. Caruaru, que é a cidade que a gente mais compara com Petrolina em termos de PIB e representatividade em vários aspectos, tem 1/3, menos que 1/3 de Petrolina. E assim vai com as demais. Jaboatão, que é uma cidade grande, Paulista, Olinda, e aí vai. Bacana, né? Vamos lá. Um pouquinho sobre as burocracias da energia da geração distribuída. A ANEEL divide em 2 categorias: microgerações, que são aquelas usinas que vão até e inclusive 75 kW de potência AC, tá? Isso significa que aqui, para nós, em Pernambuco e região, você coloca de forma ótima aproximadamente 100 kW pico de painéis, para ter um bom aproveitamento dos meses de menor irradiação solar. Ou seja, todo mundo que tem transformador até 75 kW pode se enquadrar aqui. Nós vamos ver algumas diferenças básicas logo à frente. E a mini geração, para efeitos de fotovoltaica, é 75.001 kW até 5 MW pico. Dentro dessa faixa, de 75 a 5 MW, existem umas subdivisões onde mudam as exigências de proteção, algumas exigências técnicas por parte da ANEEL e das companhias, mas isso é muito técnico, tá? Não tem... Agora, em 2023, haverá algumas diferenças também na tributação, para usinas acima de 500 kW, etc, etc. Também não está na nossa pauta de hoje, que é um assunto super extenso. Como funciona, para quem não sabe, para quem já sabe, me perdoe, mas eu acho que não posso deixar de passar por aqui, tá? Quando você adquire um sistema fotovoltaico, qual é o processo de funcionamento? Você vai à empresa que orçou e com quem você fez o negócio, faz a solicitação de acesso. Como? Ela tem que apresentar um projeto, um diagrama monofilar, Meu Deus, fugiu a palavra. Daqui a pouco volta. Bem, enfim, toda a papelada necessária ao ingresso do projeto na companhia elétrica. A concessionária que recebeu o projeto tem, se você for microgeração, aqui começam as diferenças, tá? Ela tem 15 dias para retornar se o projeto está aprovado e se não está aprovado, por quê? No caso de mini geração, ela tem 30 dias. Aí começa uma grande diferença já. Uma vez aprovado, vejam só, após a aprovação da concessionária, o seu fornecedor, a construtora, tem até 120 dias
para construir a sua usina. E pedir a vistoria. Dentro dos 120 dias ele tem que pedir a vistoria. A partir do momento em que se declara sua usina pronta, a concessionária é acionada para fazer a vistoria. Ei, venham cá ver se está tudo ok. Ela tem 7 dias para fazer isso. No caso de mini geração, ela tem 14. Se tiver alguma pendência, ela não gostou de alguma coisa que ela viu, ela tem 5 dias para realizar, para informar o que foi que ela não gostou. Tendo sido informado, a sua construtora tem que regularizar tudo que estiver errado. Espera-se que se algo estiver errado, seja uma coisa contornável, né? Senão você provavelmente errou de construtora. Sinceramente, não tenho documento confiável de algum problema que tenha havido nesse ponto até hoje. Não conheço nenhum. Teve uma usina aqui, mas era um esquema outro de pirâmide, outras coisas, que, claro, fez tudo errado e também a gente não considera isso como um erro de projeto. Foi um erro total o negócio mesmo, tá? Enfim, uma vez a vistoria realizada e não havendo pendências, ela tem 7 dias para trocar o medidor e botar o gerador para funcionar oficialmente e começar a contabilizar a energia que sobram do seu consumo direto. Que é aquele que você gera durante o dia. Se durante o dia você consome quase tudo, o que vai subir pelo relógio, pelo medidor, é pouca coisa, né? Na prática, muitas vezes a concessionária vem, faz a vistoria, já está com o relógio debaixo do braço. Bons tempos esses. Varia isso. Tem épocas do ano que eles vêm, tem épocas que não. Eu acho que tem a ver com a disponibilidade de equipamento mesmo. Aqui uma pequena amostra de hoje não é exigido mais do que isso, tá? Para microgeração. Um diagrama simples demais, unifilar, onde tem a rede que chega na concessionária, a simbolização do medidor, do seu quadro padrão lá de entrada, suas cargas, seu inversor, pode ser mais de um. Aqui é específico desse projeto que a gente usou de exemplo, tá? Inversor de disjuntor de 100 amperes com inversor de 60 trifase. E pronto, 142 módulos Jinko de 530. Deu 142, 530. 75,26 num inversor de 60, tá? Uma sobrepotência de 25%. Ok? Um dos problemas que a gente tem com concessionária, geração existe, eles leem, mas não computam por algum problema de software. Isso já diminuiu muito nesses últimos meses. Eles correram atrás e se aperfeiçoaram, então as queixas são mínimas hoje. A geração existe, é lida, mas não está cadastrada ainda nos computadores. Acontece, mas acontece na primeira conta só, na segunda já está tudo ok. Muito difícil escapar de uma segunda conta. O cliente não entende isso, tá? Eu gosto de colocar na palestra que o dia que vocês se tornarem clientes, lembrem disso, o construtor pobrezinho nem sempre é o culpado, aliás, na maioria dos casos não é. A geração existe, mas leiturista a ignora. Acontece bastante ainda. O rapaz vai lá, vê a plaquinha amarela de aviso de geração própria, mas ele não espera o medidor das duas medidas de consumo e de injeção. Anota uma só, pronto. Lá vem bronca mês que vem. E geração existe, mas a conta é apresentada com base em médias passadas. Isso acontece muito na zona rural e é uma grande dor de cabeça, porque o cliente não vai entender. Aí ele recebe uma conta, em geral, são contas altas de bombeamento. A menorzinha que eu conheço é R$7.000 por mês. Então a conta vem cheia de novo. O cliente fica muito chateado. E se ele não pagar, a concessionária corta. A não ser
que ele entre com um advogado e faça uma liminar, o que pouca gente tem tempo de fazer, vamos e convenhamos. Então, essas são as realidades que a gente vive, né, no relacionamento, nessa ponte entre cliente e concessionário. Não que não cometamos erros, tá? Às vezes, mas eu vou falar deles adiante. Vamos lá mais um pouco. Aqui um exemplo mais um exemplo de telhado, de usina em telhado. Aqui uma em solo. Aqui pronto. Aqui são 146 kW num transformador de 112,5. O outro, esse é o mesmo cliente dividido, tá? Não cabia num transformador só, usamos outro. Como é tudo consumo próprio, não sobra nada dessa geração dele. A concessionária não cria problema. Aqui não foi feito para vantagem financeira, tá? Aqui de uma empresa agrícola, também em metálico, outra em sólido, de uma outra empresa agrícola, outra em solo. E aqui vamos falar um pouco sobre ferragens e formas de fixação de estrutura, tá? Que é uma coisa assim, tem muita teoria, muitos fabricantes oferecendo, muitos mesmo. E a gente ouve teorias de todo tipo, mas quando se sobe no telhado para colocar, tudo muda, é impressionante como as dificuldades aparecem. Deixa eu começar aqui com um desenho dos mais utilizados. Isso aqui, pessoal, é um parafuso que a gente costuma usar muito. Vejam o tipo de rosca aqui. Esse exemplo é uma rosca que vai para madeira, tá? Mas ele tem o mesmo parafuso na versão rosca mais fina, que é para porca de aço. Ou seja, você fura a sua longarina de aço lá embaixo do telhado, passa com isso aqui e parafusa uma porca aqui. Tá? Nesse sentido. Nós vamos voltar a falar disso aí. Isso aqui é um trilho de alumínio. Para telhados metálicos você faz isso aqui. Ele em geral tem entre 50 e de 45 a 60 centímetros, conforme o fabricante. Você coloca aqui sobre calhas do telhado, vamos ver a ilustração disso também, parafusa na telha e prende os painéis aqui. Esse aqui é o que eu chamo de proscrito. Eu estive agora em São Paulo na feira e muitos colegas, a gente faz uma boa troca de impressões lá, muitos adoram isso aqui. Cara, isso aqui é horrível, horrível, que ele levanta a telha um pouco. Ele é ruim de acertar lá embaixo. O telhado, normalmente, os telhados que você consegue são irregulares, tem um espaçamento irregular, entre algumas telhas é de 40 centímetros, nas outras é 35, depois vai para 20, depois é meio metro. É terrível, terrível de se encontrar um denominador comum. Aí eu vou explicar por que a gente partiu para usar este aqui. Tá? Mas isso é uma preferência da nossa visão de prática. Depois a gente fala mais. Isso aqui se usa, dá para perceber, tá? O painel vai, um painel aqui embaixo, outro painel aqui embaixo. Isso aqui aperta, esse grampo prende os dois painéis contra, estão vendo isso aqui? Isso aqui encaixa aqui, ó. Tá? Deixa eu seguir aqui, ó. Pronto. Então o painel vai apoiado aqui e apertado por isso aqui. Mas nas beiras das instalações, claro que eu não tenho onde apoiar dois. Então tem o end clamp, que é o que é no fim do painel. Esse painel não está emendado com mais ninguém. Então, em vez de um desse, vai um desse. Alan, deixa eu ver se o pessoal está com muita... será que o pessoal está com muita dúvida? Até agora só teve uma pergunta do professor Emerson, mas se você quiser pode deixar para o final. Ou, se você tá bom, quiser... se tem só uma, não vou. Dá para Aliás, simular, tem né? duas já, tem duas. Deixa eu ver se são muito específicas que...
É de repente e uma foi depois de sai do Emerson. contexto. Aqui você atribui a potência instalada em Petrolina ser tão maior que outras cidades, inclusive maior que a capital do estado de Pernambuco, Então, que é Recife. podemos falar nisso, é o que eu não sei se eu cheguei a falar, eu acho que eu cheguei a falar. Eu não tenho uma teoria embasada em números para isso, mas eu tenho várias, assim, chega de todos os lados, né? Opiniões de todos os lados. Nós temos algumas usinas grandes aqui, mas em Petrolina mesmo, não, muitas, não. As grandes usinas são aqui no sul do Piauí, na Bahia tem grande, a própria da Chester é de 2 mega, quer dizer, não é a experimental, né? Não é uma usina que, vamos dizer assim, joga os números lá para cima, igual tem na Bahia ou no Piauí. Então, o que em Petrolina trouxe tanta gente? Eu atribuo uma parte disso ao incentivo que a prefeitura deu durante alguns anos, que a gente batizou de Eco Money. Nós até participamos da regulamentação dessa lei no início, porque o próprio jurídico da prefeitura tinha uma lei que eles tinham que obedecer, mas eles não sabiam como fazer para regulamentar isso, o que exigir, que papéis exigir. E essa lei, ela botava assim, até 50% de redução na alíquota do IPTU. Só que não era 50%, era 0,5% tira da alíquota. Ou seja, se a sua alíquota anual era de 0,8% sobre o valor da casa, por exemplo, você passava a pagar durante 20 anos ou até que se compensasse o investimento, o que chegasse primeiro, 0,3%. Então, eu tenho 3 casos de clientes cujo IPTU baixou tanto, um deles com 16 anos, se ele deixasse a usina desligada na casa dele, ele pagaria só com o IPTU o investimento dele, sem gerar 1 watt de energia. E isso repercutiu muito na época. Tá? Hoje essa lei mudou, ela não é nem atrativa mais. Tornou-se burocrática e o quantum 0,1% abaixo de não sei quanto para 5 anos só. E todo ano tem que comprovar que a usina, ou seja, praticamente ninguém mais quer, tá? Só que a cultura está feita. E outra coisa que pesa muito, que é a insolação em Petrolina, é uma das maiores do planeta, né? Então, pô, quem não vê o investimento que está fazendo, me perdoem, mas quem não vê é porque precisa treinar mais matemática mesmo. E, puxa, hoje numa residência comum a gente tem, que é um dos mais caros, tá? Por quilowatt instalado, a gente tem gente aí com, se o cara tirar da poupança, vamos dizer, recursos próprios, não está pagando juros em banco, tem o caso aqui com 2 anos e 10 meses de retorno de investimento. Você fala isso para um estrangeiro, ele não acredita, te chama de mentiroso. Isso é agiotagem, não é rendimento. Eles não acreditam que a gente tem tão rápido retorno de investimento como em Petrolina, né? Então, acho que tudo isso contribui um pouco, sabe, Emerson? É o que eu tenho para dizer a respeito. Se alguém tiver alguma coisa para acrescentar nisso, eu gostaria. Ele na Né? mesma pergunta ele tinha feito, mas eu acho que você já respondeu. Aí seria apenas em função do recurso solar ser maior em Petrolina que em outros locais do estado, ou houve muita divulgação, formas de financiamento diferenciadas? Eu acredito que são os dois, né? Feito que você Não, comentou. as formas de financiamento não são. Não são porque elas são idênticas a a todo o país, né? Aquelas dificuldades que todos já conhecem. Os bancos particulares têm a taxa muito mais alta e os bancos públicos têm uma velocidade tão lenta que há casos em que pagar no particular sai mais barato, que sai 6 meses ou 9 anos. É, 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 parece brincadeira às vezes. Tem que ter muita sorte para sair em tempo, sabe? É um fator de tristeza, infelizmente. Eu não sei quando isso vai melhorar, mas não melhorou, não. Eu tenho vendo sistemas solares há 7, 8 anos. Tem um elenco de clientes que, no meio do caminho, desistiram e fizeram com recursos próprios. Porque não dava para esperar banco.
Então, veja, o incentivo não existe. Na verdade, não existe incentivo algum. Tirando esse da prefeitura, que eu confesso que eu não conheço outros países afora, mas deve haver alguma coisa parecida por aí. Minas Gerais, eu não sei porque Minas é tão à frente na soma da geração distribuída, comparando com o resto do país. Minas Gerais dá um banho. E por quê? Se ela não tem tanto sol como o norte da Bahia, o sul do Piauí e Pernambuco inteiro, ou Rio Grande do Norte. Algum incentivo teve lá, tá? Governamental, a própria companhia CEMIG, a gente tem notícia que sempre foi uma incentivadora, até na parte de pesquisa, ela sempre entrou no meio, e de alguma forma ela viu vantagens que a geração distribuída, ela traz alguns problemas técnicos agora que cresceu em quantidade, mas ela alivia para a concessionária também. Tá? Alivia o peso da rede de distribuição, o gerador está perto da carga, e à noite a carga não é tão grande, e por aí vai. Então, veja, Minas teve alguns incentivos, que eu confesso não poder dizer nada a respeito, porque eu não tenho, não estou por dentro desse assunto, e Petrolina também teve. Eu ainda acho que o EcoMoney foi um bom gatilho para isso, e depois ficou o embalo mesmo, né? Depois que a cultura se formou, um vizinho vê o outro, e é a alegria geral, né? Quem põe energia fotovoltaica só tem alegria. Não vejo ninguém reclamar, só elogiar, porque é de fato. Você está usando o sol que está aí de graça, né? Enfim, eu espero ter respondido, tá, professor Emerson? Eu estou aqui com o João Vitor também. João, ainda dentro do assunto que eu falei agora há pouco, a sobrecarga de 25%. A gente trabalha com até 34% de sobrecarregamento, tá? Você pergunta aqui no final, João Vitor, tá? Por que até 34%? A partir de 34% começa a ficar... muitos inversores permitem até 50%, só que em 50% de sobrecarga, você começa a perder dinheiro. Então, não. Tem estudos dizendo, ó, 34% aqui para a Petrolina é bacana. Você vai perder 3% nos picos e vai ganhar na parte do ano que é mais fraca, você ganha nos ombros da curva de geração. Beleza. Isso, no geral, dá um ganho de X%. Me foge o número aqui também. Por que isso? Porque os inversores eram muito caros e eles trabalham melhor com a temperatura perto da ideal de funcionamento, que é um assunto para outra palestra, o tal do ar-condicionado em salas de inversores. Gente, pelo amor de Deus, leiam datasheet de todos os fabricantes, todos sem exceção. Tudo que eles pedem é ar de renovação. Então, o que você precisa faz uma janela de ar frio lá embaixo, de preferência na direção a favor do vento predominante na sua região, e uma saída para o ar quente lá em cima, com bogó, tela, não tem problema. E deixa que os inversores vão respirar, eles não vão entrar em redução de potência, talvez uma vez a cada 5 anos, num dia muito quente, que a laninha quebrou o pau com o El Ninho, e a temperatura chegou lá dentro a 45 graus. Meu Deus do céu! Nem aqui em Petrolina, tá? Desculpe a ênfase, mas eu vejo assim, já vi muito problema acontecer nos inversores, por quê? O cara trancou no ar-condicionado, não deu manutenção, o ar-condicionado pifou e o inversor ficou morrendo de calor e pifou também. Veja só. Então é isso. E por último, João Vitor, você perguntou da Viking realiza o monitoramento das usinas homologadas. Os primeiros 3 meses são gratuitos, independente do cliente gostar ou não. Claro que ele gosta, porque a gente monitora mesmo. Ele vai ter dúvidas com certeza sobre o que a CELP disse e o que ele leu, e a gente explica de novo, até ele ficar convencido de que aquilo está certo. A partir daí nós oferecemos um serviço que eu considero baratíssimo,
de acompanhamento e tem tido uma adesão sensacional, que a gente acompanha os clientes ao longo dos anos. Só que ele paga por isso. Clientes residenciais até 10 kW de pico pagam mesmo que ele paga para Netflix. Só que é o seguinte, eu já tive casos de um cliente desavisado me pedir para aumentar a usina dele. Eu falei, mas espera aí, Márcio, você aumentou seu consumo? Não. Você botou mais algum motor nas suas bombas? Não. Então, por que você está aumentando? Ah, porque minha conta subiu. Eu falei, espera aí, vamos lá ver. Ele estava havia 6 meses com a usina desligada. Caiu o disjuntor, ele nunca olhava para cima, estava 1,5 m de altura aquilo. Nem ele, nem os funcionários, e foram avisados disso no início da instalação mais de uma vez. Mas ninguém lembrou, porque tudo aquilo que funciona em silêncio e bem, a gente tende a se esquecer. Eu falando aqui agora, eu vou rir um pouco, que o meu aqui em casa tem 14 dias que eu não olho se está ligado ou desligado. Veja só. Então, veja, isso vai direto no bolso. Então, o cliente pensa, puxa vida, vou monitorar porque eu estou prevenindo uma perda. E olha, é uma atrás da outra. A gente pega sujeira, disjuntor caído, internet do cara, ele troca a internet, muda a senha e não tem mais acesso ao monitoramento e fica chateado. Não, rapaz, é só a senha. E por aí vai, sujeira, conforme aqui tem umas obras, aqui, usinas perto da rodovia. Meu Deus, que sujeira. Aí aquilo cai assim, 20% de repente. Pá! Vamos lá, fulano, vamos lavar os painéis porque tá sujo. Estão sujos. Tá perdendo dinheiro. Então, sim, monitoramos, mas sob condições, tá? Eu vou continuar agora aqui os slides. E me perdoem por responder as perguntas no meio. Tranquilo. Não há de quê, João? Vamos lá. Pronto. Um exemplo de fixação em solo. Gente, tem 1 milhão de jeitos de fixar isso. Tá? Esse é um. Aqui parece que ele está apoiado só, tá? Não, mas isso aqui é uma boneca que a gente deixa para ficar mais bonitinho. Nem sempre é possível fazê-la. Quando o terreno tem um pouco de declive, complica muito e tal. Mas, em geral, isso aqui é um bom exemplo de como é a fixação. A maioria dos suportes tem uma mão francesa aqui e a cada 3 ou 4 pilares tem também uma intertravando aqui, tá? Para evitar o balanço nesse sentido. Aqui um exemplo de seguidor leste-oeste. E também aviso logo aos navegantes, e principalmente aos amigos e colegas estudantes aí que estão gastando energia com a fotovoltaica. Muito cuidado ao afirmar, antes de ter dados reais em mãos, ao afirmar que um seguidor desse traz até 40% a mais de energia do que um fixo. Cuidado, porque tudo indica que não, de jeito nenhum. Não para os paralelos em que a gente está entre 9 aqui, sul, e 9 norte, que tudo perto do Equador. Isso aqui não justifica a diferença de custos, a não ser que eu seja desmentido por números reais daqui a poucos meses. Muito cuidado ao afirmar. Pode ser? Pode. Ainda assim, você tem que saber com certeza o que é que você deseja, porque o custo de se manter isso aqui é altíssimo. Tá? É um eletromecânico com vida curta e viciado num trecho de 45, mais 55, 110 graus. Ele vai e vem todos os dias do ano numa posição só. Isso aqui requer cuidados. E vejam só, olha onde estão os inversores aqui, ó. Estão vendo? Inversor, string box, caixa de proteção CA, já sai a CA protegida aqui.
Ué, mas cadê o ar-condicionado? Não tem, gente, é só sombra. Tá bom? Aqui uma fixação em solo, monoposte com seguidor de 2 eixos, ou seja, ele varia assim, leste-oeste e norte e sul. Para cada 5 minutos do ano, ele tem uma posição corrigida. Tá? Isso aqui eu teria que ser num país tipo a Alemanha, que está 45 graus norte e o sol, você tem que aproveitar muito e ainda assim tem que ir para a ponta do lápis para ver se vale a pena. Tá? Aqui em Petrolina, em Nordeste, esquece. Isso nem precisa fazer conta. Vamos lá. Lembram do parafuso? Parafuso na telha fibrocimento. Ó. A gente fura a telha com serra-copo, não é broca não, viu? Serra-copo, estreitinha fininha, de 10 milímetros no máximo. Passa o parafuso folgado, ele entra folgado dentro dela. E vai buscar lá embaixo, no madeiramento, a ripa ou o caibro. Onde é feito outro furo, se for de metal, e vazado com porca. O cara tem que destelhar aqui e enfiar a mão lá embaixo. Ou, se for madeira, é feito um pré-furo para não rachar a madeira com a rosca do parafusão. E esse parafuso rosqueado lá. Isso aqui tem dado um resultado sensacional. É vedado aqui. A gente ainda reforça com pasta vedante, né, com vedacalha e similares. E temos a liberdade de escolher em qual telha vai isso. Se é na capa, um pouco mais de lado na capa, tudo isso daí. Tá? Veja essa distância aqui, ó. Por que não está tão pertinho? Tá vendo? Ele podia pôr mais aqui, mais aqui. Alguma conveniência ele teve. Eu confesso que eu não me lembro nem de quem é esse cliente aqui, mas ele fez pela conveniência. Uma outra coisa, isso nos permite toda essa folga aqui, ó, que é rosca fina, alterar o nível disso aqui. Então, uma outra coisa que eu peço a todos os meus colegas de profissão, não deixa feio não, que dói demais na vista ver isso, tá? Ver telhado torto. Ou um telhado que é reto, o cara deixa as placas tortas. Não pode. Mas vamos lá. Telha zipada. Lembram do suporte de 45, 50 centímetros? Isso aqui é simplesmente apoiado na telha. Aqui ele pega no mínimo 2 zips da telha aqui, ó. Os parafusos de fixação estão aqui, ó, pessoal. Da telha, tá? Essa telha é parafusada lá na estrutura dela embaixo. Por esses, tá vendo? Dá para ver a pontinha dos prisioneiros, né? E aqui, ó. Aqui tem um parafuso autobrocante, outro ali do lado de trás, outro lá na ponta, outro lá na ponta. E quando pega em 3 zips, a gente bota 6 parafusos. Porque a carga de vento aqui não faz efeito nessa distância de 5 centímetros. Você não tem sustentação para levar um painel desse embora. Se um disso aqui voar, vai voar com telha e tudo. Então o painel só ajuda no peso, que a sustentação não entra por aqui. Tá? Quem tiver alguma dúvida sobre isso, por favor, anote aí, depois a gente conversa mais, tá bom? E aqui o mesmo parafuso de telhas fibrocimento que a gente passou a usar nas telhas de cerâmica. Eu tenho muitos colegas dizendo, mas elas racham muito. Eu falei, bom, aí você tem que treinar o pessoal que fura. Que com serra-copo, diamantada, não racha. Você tem o construtor que vai lá para o telhado, um telhado desse, olha isso aqui, pessoal. Ele tem que ir munido de algumas telhas reserva. Principalmente se for alguns dias depois de chuva. Dia de chuva, nem pensar em subir aí. Encostou, quebrou. Isso aqui não só deixa um serviço bacana, como amarra o telhado do cara. Então, ó, essa telha aqui, estão vendo aqui?
que ele tem, isso aqui não sei se foi o funcionário na hora de estelhar, lógico, mas isso aqui a gente deixa tudo arrumadinho. Onde está amarrado, nunca mais ela sai. Então já tem um bocado de telhas aí que estão amarradas daqui em diante. Né? E, claro, começa um novo lance de telhas amarradas, dali para baixo. Daqui em diante, está amarrada também. Enfim, foi muito legal usar essa solução, tá? Devido ao que? A dificuldade de uso daquele suporte que vai por baixo de telha. Imagina o cara com um telhado daqueles chiques de telhas de cimento que pesam 8 quilos cada uma. São lindas. Você vem e bota um gancho embaixo, ela fica meio levantada aqui. E a pessoa tem aquela fachada linda de residência e aquelas telhas todas fora do contexto. Espera aí. Então, você fura e não dá nem para perceber que aquilo tem uma estrutura transpassando as telhas, né? Vamos lá. Aqui uma ligação típica de usina. Essa é uma de solo com 2 inversores. 2 inversores de tamanhos diferentes, tá? Um de 100 e eu não me lembro se esse aqui é de 50. Aqui, a fiação CC, que passa toda pelos string boxes, ou seja, todos os pares CC estão protegidos por DPS, né, dispositivo de proteção contra surtos, raios e faíscas, etc. Esse modelo de inversores tem os fusíveis internos. Esse aqui também é o mesmo, é a mesma marca. A parte CA sai para cá, aqui dentro tem os disjuntores e protetores contra surto também na saída, mas aqui são apenas 3 fases, neutro e terra. Tá? O grosso está aqui, a quantidade de cabos. Tudo isso vem tudo junto de uma tubulação lá onde está a usina. Ou seja, são 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 2, 4, 6, 8, 28 cabos. Se eu estiver certo, tem um esquema técnico deles aqui. Essa mesma usina. 8 de 64, pronto, 26 cabos de 4 milímetros, um de 6 que é o do terra e um tubo de 75 milímetros, a última passagem de cabos. Não sei se vocês estão vendo aí, se dá para ler. Isso aqui é lá onde estão os inversores, ó. Tá, pessoal? Aqui no cantinho inferior direito. Isso aqui são os painéis. Aqui o esquema de identificação. N significa o número do inversor. Ó, isso aqui está chegando no inversor 2. No MPPT 3, o string é o primeiro. E o painel dentro do string é o primeiro. Então, o segundo painel, terceiro painel, quarto painel. Quem é o string? Isso aqui, ó. Inversor 1, MPPT 1, MPPT 1, string 1, MPPT 2, string 2. E esse inversor aqui são 4 MPPTs. Então, são 2 conjuntos de cabos por MPPT. 2 arranjos por MPPT. Então, tudo isso tem que ser, especificado aqui. Né? Senão, o pobre do técnico lá em campo vê aquele mundo de cabos e fala assim, e agora o que eu faço com isso? Né? Para onde eu vou? E agora o assunto do dia. Professora eu vou até perguntar a ela se foi a senhora que me perguntou sobre fogo e instalações na última palestra. Foi sim, Paulo. Foi a senhora? Pronto. Foi. Então hoje eu estou comparecendo aqui para dar a mão à palmatória. Não, que é isso. Basta me dizer realmente o que provocou. Eu disse, eu fiquei assim. A gente fica. Isso aqui é uma instalação minha, tá? Essa e mais 2 que vocês verão. Mas veja, isso aqui era. Estão vendo o mouse aí, né? Estamos sim. Isso aqui era. Perdão, pessoal. Falta prática, viu?
era um padrão trifásico da CELP. Tá? Dá para perceber aí que aqui tinha uma caixa. E olha o fogo como foi. Onde começou esse fogo? Aqui. Aqui onde está o mouse. Onde? Eu não tenho a imagem, isso aqui que não sobrou nada para tirar foto. Isso aqui deu corpo de bombeiros, tudo, tá? CELP na urgência e tal. O que houve aqui? Ora, potência que vai nessas linhas hoje. Vamos falar em números redondos. Um trifásico desse aqui, 20 kW. Pronto. Como é que a CELP sempre ligou? A CELP e todas as outras, tá? Isso aqui não é uma caça às bruxas, por favor. Ah, beleza, o técnico tem instrução dele lá, dá um torque aí, aperta a munheca e pronto. Bom, 20 kW, disjuntor dimensionado, bonitinho. Quando é que esse sistema puxa 20 kW ao mesmo tempo? Sei lá, uma vez a cada 20 mil minutos. Mas deu certo de, naquele momento, ligarem-se todos os motores da aparelho de ar-condicionado, o chuveiro que tem lá dentro e tudo. Ligou todo mundo ao mesmo tempo e deu 20 kW. Mas durou 15 segundos, 20, 30, 1 minuto. Não deu tempo para pegar fogo em nada. Agora, entre 10 da manhã e 2 da tarde, são 20 kW aqui. Só que adivinha se não foi no domingo? Foi no domingo. Então eu vou voltar ao ponto agora do conceito. Eu ouvi colegas procurando, cadê o curto? Porque o disjuntor não caiu. O disjuntor não vai cair. Não houve sobrecorrente, não houve sobrecarga. Houve falta de aperto que criou um ponto de resistência. Aquilo esquentou de tal forma que pegou fogo no isolamento. E esse fogo se alastrou e fez isso aqui, ó. Tanto é que lá dentro não aconteceu nada. Nos aparelhos, nada. Simplesmente rompeu-se a ligação desse padrão com a alimentação da CELP. Nem o gerador empurrava energia, nem quem está lá dentro puxa energia mais, porque não existe mais ligação. Ela derreteu. Por quê? Porque ela estava trabalhando no limite. E quem diz o limite? É o disjuntor. Mas o disjuntor foi forçado a ponto de desligar? Não. Ele foi previsto para resistir a 20 kW 12 horas por dia. Então o que foi? Foi falta de aperto do parafuso. E hoje nós temos reconhecimento, tá, do pessoal das concessionárias. Eu vou mostrar um para vocês agora que é de arrepiar os cabelos. Das concessionárias que vão rever o procedimento de aperto, que é sempre, engraçado, é sempre e mais vezes no lado entrada do padrão, não é nem no lado após medição. Só que o calor se alastra para tudo e pega fogo em tudo, claro. Às vezes pega fogo só numa fase também. Mais calor é calor, derrete a outra, aí vai todo mundo embora. Aí eu tirei aqui uma informação no site do Canal Solar, pesquisando esses incêndios. E fomos buscar, na Alemanha já tem uma pesquisa de 2015, veja só, eles tinham mais de 1 milhão de instalações em 2015, dizendo as falhas incêndios causados por fatores externos, eles tinham levantado raios, etc, 56% apenas. Por falha de produto, 17%. Por erro de projeto, seria aí sim um disjuntor, um fusível mal dimensionado, por exemplo, muito forte. Aí o cabo pegou fogo e veio do fusível desarmar. Isso é um típico erro de projeto, 9%. E falha de instalação, o que é o medo de todo empresário como eu. Falha de instalação. Você não instruiu seus técnicos? Claro que instruí. A gente bate nessa tecla o tempo todo. Mas é preciso aferir o que ele fez. Porque são humanos. Vamos mais um slide. Vamos falar dessa... licença um pouquinho, pessoal. Só um segundinho. Ok.
Falha de instalação, 18%. Vamos nelas. Distribuição das falhas que não são externas. Isso na mesma pesquisa, tá? No mesmo país. Problemas no circuito alternado, ou seja, já na saída, apenas 8%. Problemas causados pelo inversor, 10%. Problemas no circuito CC, 19%. Módulos, que eles podem causar, sim, pequenos curtos, etc., mas isso nós vamos falar a respeito também. Módulos causam curtos-circuitos, mas o incêndio, em geral, fica restrito lá, porque se pegar fogo, chegar no cabeamento, demora um bocado. Eu vou explicar por quê. E externo. Externo o quê? Somos nós de novo. A mão de obra. 51% das falhas. Tá. Vamos fazer um exercício rápido aqui de curto-circuito. Quanto um painel fornece de corrente? Hoje, vamos pegar um painel moderno de 550, o que mais vendido hoje, 550 watts pico. No auge, 15 de outubro, aqui em Petrolina, sol forte, a pino, 14 amperes. Ora, tá, Zé, mas muita gente dobra a corrente para economizar cabo. Beleza. Sabe quanto é um cabo 6 milímetros? 40 amperes. Nós vamos trabalhar com 28. Você usa 40 contando o limite de 75 graus. Então, 28 amperes não são nem cócegas no cabo. Espera aí, Zé, então onde é que pegou fogo? Lá no ponto onde foi mal apertado. Aí pegou fogo no ponto onde foi mal apertado, o revestimento do cabo derreteu, o calor dele se irradiou para o cabo vizinho, que estão todos juntos no mesmo tubo, o cabo vizinho era um positivo do outro, era um negativo do outro inversor. Aí foi corrente contínua positiva do outro inversor, queimou o outro inversor também, mas só a placa lógica. Por quê? Por causa disso. É muito simples, na verdade é simples o diagnóstico. E por que o fusível não caiu? Porque o fusível é de 20 amperes, ele aguenta 14. A string dupla usa-se fusível de 30, ele não vai cair porque o curto é antes dele. E o painel não explode. Que o painel, você bota um painel solar em curto-circuito com 14 amperes, ele fica lá até o final dos tempos. Por quê? Ele dá 14 amperes de curto, em corrente de curto, o cabo aguenta 40, ele vai para onde? Não vai para lugar nenhum, vai ficar circulando corrente nele mesmo, jogando fora. Né? Jogando para lugar nenhum, vai só circular, não serve para nada. Não está tracionando nada, não está iluminando nada, não está aquecendo nada. Enfim, vai estourar algum fusível? Não. Então é preciso raciocinar incêndio, distinguir incêndio de defeitos voltando aqui, um defeito de modo no circuito CC. Eu não sei esses 19% hoje, se você usa conectores, nós vamos ver mais adiante um pouco, não é para acontecer incêndio de curto-circuito em CC, gente. Não é para acontecer de jeito nenhum. Então, onde é que pode? Vamos lá. Aí vem a mão de obra. Como é que eu, como engenheiro, fiscalizador da minha obra, verifico isso aqui? Mamma mia, não tem como. Não tem como. Uma usina aí de 100 megas são 200 painéis, 20, meu Deus do céu, 50, 60, 70 conectores, só lá debaixo dos painéis. Tá? Fora os engates de painel para painel. O descasamento, isso é fácil. Isso aqui é culpa do patrão, porque quem compra conectores com descasamento, ou seja, fêmea de um fabricante e macho de outro, pelo amor, né? Aí não. Isso aqui dá para ver, tá? É visível. Conector danificado ou corroído por falhas. Aí escolha bem uma marca de equipamento.
Então eu não vou ficar batendo na tecla que o barato sai caro, porque eu já falei muito disso aí. Não adianta. Aquele colega que está fazendo muito barato, alguma coisa de ruim vai acontecer, porque ele não tem de onde tirar. Não tem como. Essa falha de climpagem, tem uma foto interessante logo adiante aí, eu volto a falar nela, que é muito comum também. Não na minha empresa, viu, pessoal? Essa ferramenta foi a primeira que eu comprei. Falha na produção do conector. Isso aí tem a santa paciência, né? Não dá para prever. Conexões aparafusadas no string box e no inversor, olha só. Torque de aperto incorreto, cabo conectado incorretamente, subdimensionado, proximidade entre contatos. Isso aqui é um perigo. O arco fotovoltaico de um CC de 800 volts, você não precisa se aproximar menos do que 10 centímetros entre o positivo e o negativo, não, ele já vai pular na sua frente. Então, contato CC tem que ter isolação garantida entre positivo e negativo. Tem que ter, não brinca com isso, que um dia vai pular. Isolação do cabo esmagada. Isso aqui, eu vou falar bem sobre isso. Redes de computadores. Não deixa o seu pedreiro puxar os cabos de computadores, não, que ele trata igual cabo comum. O cabo comum, se ele machucar um pouquinho, se ele submeter o cabo a sofrimento um pouco, o isolamento do cabo não vai se perder. E normalmente ele vai andar junto com outro cabo elétrico que não teve problema. O cabo de rede, ele sofre aquele trançadinho dele, tem tudo a ver com a frequência que se usa de informação trafegando pelo cabo. Se você mexe no calibre desse trançadinho, já era a sua velocidade da rede. Então, isso não é para a gente sem treinamento puxar, simplesmente botar um cabo dentro do tubo. Veja só. E eu vou transportar para CC. Se um cabo desse vai para dentro do tubo com a capa machucada e você dá o azar de ter outro fraco por perto, isso aqui, com o tempo, vai dar problema muito sério. Vai acabar em incêndio mesmo, tá? Então, veja, vamos de novo na mesma tecla. Qualidade da construção é tudo. Não adianta o engenheiro ser bom, projetista ou material. A mão de obra tem que ser boa. Diodos de bypass. Isso é raro porque pode acontecer o quê? Eu tenho um string de 20 painéis e outro também. Um desses strings começa a ter problema de subtensão. Eles ficam diferentes, eles estão em paralelos, então um tem mais tensão que o outro. Como eles estão em paralelo, um vai querer passar tensão para o outro. E o diodo de bypass vai ficar trabalhando o tempo todo. Bom, se ele é feito para aguentar até X durante Y tempo, ótimo. Se ele não é, vai pipocar. Mas aí é que está, esse incêndio, eu tenho certeza que eu não estou falando uma bobagem muito grande aqui, não. Esse incêndio vai ficar restrito àquela região, vai dar um prejuízo financeiro, mas não vai botar sua usina inteira para tocar fogo, não. Como tem por aí que eu vi. Tá? Módulos com microfissuras, conectores entre células danificados e quebra de célula. Isso tudo pode causar curtos em âmbito de célula, né? Ou de arranjo de células. Também. Fica feio, dá prejuízo, abre o painel, ele abre o string por ser parte da série, é prejuízo financeiro, mas também tende a ficar restrito o problema. Fusíveis impróprios, isso é mais sério, que normalmente você põe fusíveis numa derivação que já traz muitos painéis ligados entre si. Instalação incorreta, já falamos. Chave imprópria para corrente contínua, uma chave que permite pular
energia do positivo para o negativo, ela serve para a minha tomada aqui em casa, serve até para 1000 volts em corrente alternada, mas não serve para corrente contínua. Vai pular, você desliga e ela vai, não, eu quero ir para lá, eu quero ir para onde for. E a faísca vai até logo para sua instalação, né? E a caixa de junção com solda mal feita, isso aqui é um erro, não fui eu, viu? Solda mal feita e envelhecimento por estresse mecânico e térmico, ou seja, estamos lá de novo na qualidade do material empregado, né? Não sempre tem um fornecedor que manda aquele e-mail para você. Estamos no mercado disso, tal, caixas disso por 50% do preço que você está acostumado a pagar no mercado. Peraí, 50%? Vai que tem coisa errada. Estou falando muito nisso, né? Mas desculpe, mas tem que falar. Aqui um erro típico de crimpagem, ó. Primeiro embaixo, alicate universal, o mesmo conector, tá? Isso aqui é o mesmo conector. O cara, em vez de usar o alicate correto, que faz isso aqui, ó, olha que bacana. Olha o efeito que ele faz aqui, ó. Ele morde isso aqui, gente, só se o cabo quebrar para arrancar. É uma ferramenta simples, não é cara. Todo mundo que faz instalação tem que ter isso aqui, é básico. E olha o efeito disso. Agora, eu não sabia que era tanto. Olha a força de arrancamento. 454 newton, ou seja, 45 quilos. Aqui com 9 quilos eu arranco o conector, tá vendo? E ainda entra água e abre para corrosão, choque, sujeira, de repente até um insetozinho faz casa aqui. Então isso é típico. Outro, o conector de CC. Por que ele tem esse tubo tão grande aqui dentro, ó? Aqueles que sabem, tudo bem, tá, pessoal? Me perdoem repetir o que os estudantes da área já sabem. E esse pino, esse machozinho, isso aqui é uma fêmea, tá? Não dá para ver aqui. Falei nisso. Isso aqui é oco. Esse aqui é a fêmea, onde entra esse machozinho todinho aqui, ó. Esse vai dentro desse. Esse, o plástico é fêmea. E esse, o plástico é macho. Esse entra neste. E essas orelhinhas clicam aqui. Não tem. O contato só se dá quando tudo isso entra aqui. E por que é tão protegido isso? Para não haver faísca quando você vai soltar um do outro. Ou mesmo ligar, se inadvertidamente já estiverem ligados os painéis. Tá? Então essa é uma distância mínima de segurança, que se não tiver essa distância, ele pula a faísca mesmo, e é uma faísca doída. Porque eu não tenho vergonha de falar não, eu já tomei uma dessa, tá? E foi em frente ao rosto. O choque não doeu, mas o susto está no coração até hoje, e queimei os 2 dedos, no ponto de saída e no ponto de entrada do arco fotovoltaico. Enfim, isso aqui é muito simples de trabalhar. Um decapamento de meia polegada, 12 milímetros no cabo, não tem erro. O alicatinho de tirar a capa já faz. Não tem como o funcionário errar nisso aqui. E é rápido para fazer, tá? Isso aqui, usa o alicate correto. Aqui, ó. Opa. Aqui, usa este. Isso aqui é muito importante. Parece palestra para técnicos de nível médio, tá? Mas todos temos que saber isso aqui. Isso aqui é o mesmo conector desse aqui. Só que vem 2 strings aqui. Lembra que eu falei de 14 amperes mais 14,28? Agora mesmo, a gente vai instalar uma usina de 820 kW-pico. São 220 metros de trajeto de cabo. Foi o melhor que se conseguiu fazer. Cabo, optou-se pelo CC, porque o custo de cabo CA era imenso. E fazer uma subestação nova era uma fortuna e um prazo que o cliente não aceitava. Então, vamos fazer tudo em CC? Vamos. Perda de 5% aproximadamente aceita. Beleza. Ora, o que fazemos? Dobra-se lá na saída dos painéis 2 strings. Aqui, ó. Perdão. Venho com 2 strings aqui.
positivos, por exemplo, e sai um só. Depois de 200 metros, esse um só vira 2 de novo e liga nos inversores separadinhos. Corrente dividida em 2 de novo. Mas não, por favor, não emendando esses cabos. Eu já vi isso também. Em usina de tamanho respeitável. Isso aqui, emendado na mão e muito bem encapadinho. Tá linda a capa. Mas não é assim que se faz. CC não se emenda, nem CA, para falar a verdade, numa potência dessa, né? Outro quebra-galho. O cara errou no corte ou esqueceu de botar aquela rosquinha aqui, ó. Essa aqui. Estão vendo? Ele morreu aqui, ó. Vejam só. Olha o serviço. O que vai acontecer daqui 2 dias? Nada. 10 dias? Nada. Deixa o tempo passar, quando o PVC vai se cansando. Alguém abre lá para ver alguma coisa, para limpar. Um ser vivo entra nessa caixa de passagem ou nessa eletrocalha e começa a roer. Ele vai começar pelo mais macio. Vai dar problema isso aí, pode ter certeza. Outra comum. O cara cortou uma passagem do cabo CC e não protegeu mecanicamente. Ora, meia dúzia de esbarrões aqui, tchau. Está cortado o isolamento. Tá? Tudo bem que o positivo desse cabo aqui vai encontrar um não negativo. Agora, se os dois forem desencapados, vai ser uma briga de foice. E no lado CA, finalmente, antes de... Alan, me corrige, por favor, o tempo, que eu estou com medo. Acho que já deu 1 hora, né? Já passou. Tá em torno de 1h10 de palestra. Teve aquelas perguntas, né? Tá. Desconta um pouco? É rápido, agora falta pouquinho, viu? Tá certo. Tá. Porque teve as perguntas. Ações de prevenção nas conexões elétricas. Diminui Gente, é bacana de fazer isso. Isso é do projetista. Dá sempre para enxugar de uma maneira ótima. Ah, não, mas eu vou ter que usar um cabo muito grosso, eu vou usar 2 vezes o cabo de metade da bitola. Certo, mas suas conexões permitem isso? Ah, mas Paulo, não, mas dá-se um jeito, não. Usou, dá-se um jeito, ou acho que não serve mais. Projetos de proteções tem que ser bem feito. Existem normas 1000 para isso aí, tá? E conforme a potência cresce, as proteções aumentam. Óbvio, capacitação técnica do projetista, não tem nem o que dizer, e aplicação das normas, né? Básico, isso é básico. Instaladores têm que ser sempre instruídos. Torque correto nas conexões. Vocês vão ver aí na frente mais 2 fotos só do cara que arrocha. Não, bem apertado é que é bom. Não, cara, não faça isso, não. Comissionamento do sistema, ou seja, comissionar o sistema não é só virar a chave e ver que está tudo bem. Não. Testar string por string, as tensões, a corrente de curto, os pontos de geração de calor, pegar num dia, tem que ir lá num domingo, se o cliente tem carga, mesmo com carga na parte de CA, saída de inversores, dá para medir que ele está a plena potência num dia bonito, e você vai ver se está esquentando aquele negócio lá que pegou fogo da CELP. Hoje nós temos um protocolo de medir, inclusive, mesmo que eu não possa mexer lá, porque ali é lacrado, né? Mas a gente vai lá com o termômetro infravermelho. Pô, peraí, tá quente já, cara. Chama a CELP, vai arrumar isso aqui. Pelo menos é melhor do que pegar fogo. Rotina de manutenção e inspeção, isso é tudo. Nós brasileiros temos muito hábito de deixar o motor fundir para depois trocar o óleo. Isso está mudando, mas está mudando muito mais lentamente do que devia. Tudo, pessoal, tudo precisa de manutenção, inclusive eletroeletrônicos. Tá? Acompanhamento no mínimo. Proteção mecânica dos cabos, claro, se ele vai fazer uma curva do negócio
aquela figurinha que vocês viram agora, bota uma borracha para protegê-lo, né? Uso de ferramentas corretas, uso de presilhas que durem um tempo. Eu não aposto em 25 anos em presilhas nem Hellerman Titan de anti-UV, mas se acompanhar, chega uma hora tem que trocar, troca, ué. Não tem problema. Ou se prefere o incêndio, né? Os componentes, já falamos, casamento de conectores, não usar de marcas diferentes ou especificações diferentes. Terminais corretos, isso é muito perigoso lá na parte de CA. O cara usar uma anilha forçando a barra. Eu já vi o cara pegar um cabo, por exemplo, de 16 milímetros, ele não tem anilha de 16 milímetros, ele pega uma para 12, desfia um pouco o cabo e faz entrar. Pelo amor de Deus, né? E vocês não acham que isso é incomum, não, viu? O uso de cabo solar, isso eu não tinha visto ninguém não usar ainda. Escolha de componentes com respeito às normas. E isso aqui, próxima palestra eu vou pôr no topo da lista. Eu falo muito. Pessoal, qual é o melhor fabricante de painéis hoje? Não sei. E de inversores? Sei menos ainda. Mas, Paulo, quem é o fabricante de inversores que melhor atende se a coisa der problema? Ah, eu sei. Eu tenho um ranking pessoal da minha empresa aí. Painel, também. Então, não olhe a marca do painel pelo datasheet dele. O datasheet dele, ele diz o que ele quer de bom. Ele não esconde o que é ruim. Mas eu tenho uma marca, não vou falar em nomes aqui, por razões óbvias, mas tem uma marca de inversores que é ótima, e de fato é muito boa. Mas dá a mesma taxa de problemas do que o chinês, que é o mais barato. Só que essa ótima e muito, muito boa, quando dá problema, é um calvário para se conseguir ser atendidos, trocar o inversor e consertá-lo quando dá conserto. R$200 a hora depois do segundo ano. Ora, mas a garantia é de 7 anos, né? É de 7, mas é só 2 para peça. O resto é mão de obra paga e pronto. Olha o prejuízo, o meu cliente não fica sabendo, mas eu fico. Já o fabricante chinês, peraí, qual o problema? Manda uma foto. Estou lhe mandando um novo, quando chegar aí você troca e me manda o usado. Uma pequena diferença de tratamento, taxa de defeitos idêntica ao do melhor do mundo. Peraí, gente. Então, qual é o melhor inversor do mundo? Para mim, é o que se enquadra aqui. Tá? Eu quero que o meu gerador funcione sem me encher a paciência. E você também quer isso para o seu. Vamos lá? Professora, cabo CA que pegou fogo e não é da CELP essa culpa, é nossa. Olha isso. Cabo de 75 milímetros alumínio. O que é isso aqui? É uma emenda luva. Mas pegou fogo, eu falei, opa, vão lá, façam outra emenda, me tragam o corpo de delito. Primeira coisa que eu vi foi, quem foi que fez isso aqui? Não, seu Zé Paulo, isso aqui não foi a gente que fez, não. Isso aqui foi a loja de cabos que mandou o cabo emendado. Como tinha uma capa aqui de fita autofusão bem feitinha, ninguém nem se preocupou com a qualidade técnica disso. É um fornecedor nosso grande, nunca tive problema para duvidar dele. Ninguém nem me falou que tinha uma emenda nesse cabo, ele ficou lá pendurado, 3 fases de 1 neutro. Chegou o Lauro Takakura, viu, Lauro? Se estiver nos ouvindo, é o seu. Olha só. Aí pegamos isso aqui. Falei, bom, aqui ele já perdeu o metal. Já perdeu da seção condutiva aqui. Isso aqui não está indo para lugar nenhum. E aí eu vi um buraquinho aqui. Vamos adiante. Esse é o cabo que pegou fogo. Esse é o irmão dele que não chegou a pegar fogo, tá? É a outra fase. Eu mandei cortar todas. Aí peguei e serrei esse aqui. Aqui, ó, estão vendo isso aqui? Dá para ver aí. Isso aqui, ó. Sim. Isso aqui é um limitador, onde você vem com a ponta de lá, entra com a de cá, que ela está serrada em ângulo reto, encontra as duas aqui, só que esse buraco
Não existe no original. Esse buraco aqui. Isso aqui é feito para você dar uma mordida aqui e outra aqui. Só com o alicate correto para 75, não o alicate, não com a matriz menor, para ficar mais arrochado. Não tinha que ficar arrochado coisa nenhuma. Deu uma mordidinha aqui, pode pendurar um caminhão nisso aqui. O que eu preciso é da seção transversal de 70 milímetros preservada. Aí o que aconteceu? O óbvio, pegou fogo. Mas torrou assim que deu pena. Zé Paulo está sendo muito simplista, não pode ser só isso. Foi só isso. O fusível, as chaves nem tomaram conhecimento, pessoal. Que para eles está tudo certo, a corrente que está passando aqui tá bom, tá tudo projetado bacana, mas alguém deixou um cabelinho no meio da história. E esse aqui lá em Aracaju, em Itabaiana. Aracaju não. Itabaiana, Sergipe. Quis dizer o estado e falei a cidade. De um cliente meu também. Mas ali veio irmão do nosso engenheiro, viu? Éder, se estiver nos ouvindo, tomou um susto. Os bombeiros vieram, olha aqui, ó, no padrão da companhia também. Foi na emenda? No conector de derivação? Não. Foi no disjuntor? Não. Foi na ligação aqui, ó. Derreteu até ir embora. Olha o que aconteceu com o medidor. Olha o estado que ficou isso. Por quê? Porque está passando corrente. O disjuntor não desarma, porque ele resiste mais do que isso, do que a corrente normal, que é a corrente de alimento. Só que aqui tinha um ponto de aquecimento. Aí foi calorão, 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 até derreter tudo na insistência. Até que, enfim, a capa do fio pega fogo e aquilo se alastra, olha que coisa feia. E sai aquela fumaça preta e cheirosa, e aí todo mundo se assusta. Na verdade, isso aqui é uma bobagem, só que o resultado é horroroso, né? E é fácil. Isso aqui é um outro cliente, também o mesmo problema. Olha só, é a mesma foto tirada pelo fotógrafo também, precisamos conversar, mas olha isso aqui. Tá vendo? Derreteu até romper, ó, aqui. E esse fogo, esse calor, isso aqui deve ter ficado tudo em brasa, aqui, ó, até o miolo do medidor derreteu, tudo. Quando se percebeu esse fogo, isso aqui já estava tudo acabado. Então, professora, não estou lhe devendo mais a resposta, tá? Me desculpe a brincadeira, mas sim, todos estamos sujeitos. Eu queria dizer uma coisa muito importante sobre isso. Não, Paulo, estou muito, muito impressionada com suas explicações e eu não entendo nada dessa história aí de incêndio, do que provocou, né? Estou aprendendo bastante. Eu brinco muito que não sei quantos assistem ou assistiram aquela série sobre acidentes aeronáuticos, e eu era muito fissurado nesse seriado, por quê? Muitos casos reais que eu vivi, né, lendo jornal desde menino, e hoje eles vão, e eu fico impressionado como esses órgãos de segurança vão atrás dos porquês. Então, quando eu mostro aqui, se algum dos construtores de algo que eu mostrei aqui se sentir ofendido, ó, eu estou falando de público aqui, não é para... Nunca vou dizer o nome de quem eu tirei foto aqui. As que são minhas eu mesmo botei, né? Por quê? Eu também aprendi de ver o erro deles. Essa usina que pegou fogo, esse cabeamento que pega fogo, CC que pega fogo, podia ter acontecido comigo, podia ter sido um funcionário meu. E o prejuízo é muito grande, tanto para o dono da usina como para o construtor. E aí fica aquela briga, né? Porque ninguém quer pôr a mão no bolso, que é muito dinheiro mesmo. Por um erro praticamente de chave de mão, gente. Então isso suscita o quê? Peraí, vamos rever nossos protocolos, vamos voltar para os nossos livros e ver. Caramba, aí você abre a internet e hoje você tem termômetros de alta performance por R$5.000. Cara, peraí, isso aqui faz tudo isso? Faz. Me dá aqui um. Eu quero ver um negócio de ponto quente escapar da nossa vista mais.
Tá? Mas eu não fazia isso antes. E conheço pouca gente que fazia. Faziam para painéis, para identificar um defeito no painel, mas não para prevenir incêndio. E eu estou pensando na segurança, porque um painel pifado é um prejuízo financeiro, às vezes, vamos lá no bar, a gente resolve isso aí. Quanto foi o seu prejuízo? Tanto. Tá, vamos tentar. Agora, uma casa que pega fogo, gente, uma vida, não quero nem falar nisso, isso aí não tem como resolver mais. Então, o único caminho é prevenção. E já temos ferramentas, então vamos lá. Quem descobrir mais coisas, olhe, por favor. Eu adoro contribuições desse tipo, tá? Alan, me perdoe, eu me empolguei. Pode tomar as rédeas de volta, por favor, viu? E obrigado a todos pela paciência. Não, obrigado, Paulo. A gente que agradece, a palestra foi excelente, mostrou aí diversos casos práticos, né, que a gente vê, problemas que podem apresentar, né? Não foi só aquilo tudo bonito, o projeto bem feito, mostrou o que é que pode acontecer, né? É interessante, né? Então, vamos passar então para a parte de perguntas. Eu acho que dá para a gente ter umas 2, 3 perguntas. Eu queria fazer uma pergunta antes, porque inclusive eu fui participar, o professor Emerson, e teve, se eu não me engano, um pós-doc do CEA, a gente foi para uma palestra recentemente sobre hidrogênio verde, que tem um hub para ser instalado de hidrogênio verde lá no Porto de Suape. Então, eu queria saber como é que está a perspectiva de crescimento, que a energia solar, dizer assim, já vem num crescimento muito grande. Qual seria a perspectiva, se você tem em números ou algo parecido, com relação se tiver a implementação desse hub de hidrogênio verde, se sua empresa atuaria ou não, no caso é só residencial? Não, eu atuaria assim. Primeiro, eu tenho que ver se isso cabe na nossa capacidade técnica, né? Hidrogênio verde, você já está me falando aí de compressão de gases, armazenamento de gases, hidrogênio, e eu acho que foge muito da minha área de domínio, muito mesmo. Acho assim sensacional isso aí, mas seria assim muitos anos de aprendizado para eu entrar nessa área. Já a fotovoltaica, armazenamento, esse tipo de coisa, nós estamos nos preparando aqui, que é a próxima onda, tá? Veículos elétricos, olha, eu estou revendo minhas apostas, que eu fiz isso com a fotovoltaica. Quando instalei a primeira usina, eu apostava que em 5 anos ia estar terrivelmente cheio tanto de empresas boas quanto aventureiros. Mano, errei por 4 anos, não levou 1 ano. E agora na feira em São Paulo, eu estava vendo as leis europeias sobre veículos elétricos. Eu estou saindo do hidrogênio um pouco, mas é que hidrogênio verde tem indústria automobilística ainda pesquisando isso para automóveis também, né? Se eu não me engano, a própria BMW. É o futuro. A gasolina para locomoção de veículos, eu acho que ela está condenada em 5 anos no máximo, pelo menos nos países desenvolvidos. Para outras coisas, os derivados de petróleo, eu acho que a gente precisa muita coisa para sair dele ainda, tá? Mas como combustível fácil desse jeito, esse negócio de carros na estrada, esses milhões de carros lançando CO2 e aquela fumacinha preta que você não vê mais para lá, isso aí vai acabar. E com hidrogênio verde também. Agora, essa parte de swap, Alan, eu não... É Alan que perguntou, né? Isso, não foi Emerson. É porque é o seguinte, o hidrogênio verde, o que tem a diferença é porque assim, ele é produzido através da água, por eletrólise, né? Joga uma corrente elétrica e quebra a molécula da água em hidrogênio e oxigênio. Então, uma empresa de lá, que se eu não me engano é a White Martins, vai utilizar o oxigênio, né, para hospitais, e o hidrogênio seria utilizado, né, para queima mesmo lá, né? E nesse caso, a energia elétrica do hidrogênio verde é gerada por energia solar e por energia eólica, por isso que chama hidrogênio verde, por isso que eu fiz essa pergunta. Ah, tá. Eu li alguma coisa sobre isso, mas assim, li uma nota de jornal, tá? Eu não sei se eles já resolveram a viabilidade econômica disso.
tem um problema de armazenamento. Quando você vai para o âmbito de grande consumo, aí a coisa complica um pouco. Mas olha, só de ter uma usina experimental, ainda que seja maior do que simplesmente experimental, né? Que a White Martins vai produzir o O2 dela. Se o hidrogênio vai poder ser utilizado de forma economicamente viável ou como RELES subproduto, isso eu não sei dizer. Por isso que eu estou falando, não está longe de ser minha área. Mas que é muito interessante, né? Você queimar um gás que vira água depois, né? Você vai usar o oxigênio do ar para reagir com a queima e vai sair H2O no seu escapamento. Mais ou menos, né? Eu estou falando bobagem. Não, é mais ou menos isso mesmo. Então, bom, eu não posso responder sua pergunta, mas posso me inscrever no seu clipping aí para receber notícias sobre isso, viu? Pronto. Assim. Agradeço muito, inclusive. Inclusive, a gente vai ver se traz depois um palestrante na área de hidrogênio verde, porque essa palestra que a gente assistiu, e a gente já assistiu outros webinars, né? Então, o Brasil tem a tendência de ser o maior produtor de hidrogênio verde do mundo, né? Então, tem tudo para ser, né? Ok, então, voltando, alguém mais tem alguma pergunta? Sinta à vontade de fazer ou escrever no chat. Certo? Alan, eu queria só fazer um comentário rapidinho. Pode sim. Paulo, a minha curiosidade nos incêndios, quando eu te perguntei, é que nós estávamos com um caso bem que ocorreu, né, num dos sistemas que a gente estava acompanhando. Uhum. E esse foi um acidente que aconteceu, o início, pelo que me contaram, né, era embaixo dos módulos, né, por baixo dos módulos também vinha uma canalização de uma caixa de água, certo? Colocaram os módulos em cima, e eu não sei também se uma das estruturas metálicas estava, como você mostrou aqui naquilo, pressionando um dos cabos, não é? Ou se foi realmente a questão de aperto que você levantou aí, não é? Porque esse do aperto, um incêndio que teve na Arena de Pernambuco uma vez, logo no início, quando ela começou, acho que no 2º ano, funcionamento, o 3º ano, ela foi decorrente da questão do aperto nos terminais, né, no parafuso lá. Faltou força. Foi. E foi bem perto da string box, da caixinha, né? Foi bastante sério, né? O fogo, ele tem lá o duto, né? Ele sai pelo duto e vai embora. Ele vai seguindo o PVC, né? Vai seguindo o PVC. Então, essa que aconteceu, aí ficou... Inclusive, o pessoal que viu isso chamou imediatamente não foi os bombeiros, mas foi a manutenção dessa indústria, desse pessoal, que estava lá, manutenção de elétrica mesmo, e a notícia que me chegou foi que eles cortaram o cabo para que o incêndio não se prolongasse, né? Não sei bem como foi isso. Mas eu nunca soube por que tinha acontecido isso, entendeu? Porque também eles não retornaram nada. Nesse caso aí fizeram bem, porque a corrente está passando lá. E o calor já está também. O único jeito é interromper a fonte geradora de calor, que é a corrente, né? Agora, eles cortaram, você não, porque ali estava ainda era CC, né? Ainda é corrente contínua, né? Porque o painel não tem fusível. A gente brinca muito com essa frase aqui, né? Mas, enfim. E o fusível CC, ele é feito para aguentar um pouco menos do que os cabos. Só que se o cabo tem um ponto de calor à frente do fusível e derrete, o fusível não está vendo isso, aspas, não vendo, né? Ele não está vendo. Para ele, tá legal aqui, a corrente que está passando, eu aguento. Ele vai ficar lá belo e formoso, ele não está nem quente. E o cabo lá na frente derretendo, porque lá na frente ele está descabelado. Derreteu todo, aquela malhazinha foi destruída tudo. Pode ser até um aperto exagerado naquele crimpador de cabos da caixinha. Veja, a mão de quem faz isso tem que ser bondosa. A pessoa tem que ter um pouco de sensibilidade, porque nenhum torquímetro vai resolver isso também. Mas aí é que tá. Eu acho que, ultimamente, você tem umas qualidades de
de instalação, né? Porque tá hoje qualquer pessoa que souber um pouquinho já está instalando painel, né? A senhora não me dê corda, não? Mas não, é uma coisa assim impressionante, né? Tá louco. Não. E eu não tenho tanta experiência de instalação, né? Eu faço mais de monitoramento do sistema, avaliar os desempenhos, né? Lógico, do ponto de vista com um olhar acadêmico, porque é sempre formação dos alunos, então eu não tenho essa, né, essa sensibilidade de quem está instalando, né? Isso aí. E por isso também essa palestra é muito interessante para a gente, por conta que é igual que eu digo para os alunos, né? Todo mundo quer botar o sistema olhando para o norte, vocês sabem por quê, né? Às vezes o ponto, o bom mesmo para a geração de energia não é olhando no norte, né? Muitas vezes, né? Você tem algumas posições que favorecem mais a quantidade de energia anual do que ficar olhando no norte. Mas, enfim, né? Isso foi lá no começo, quando você começou, né, a fazer as coisas. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui em Petrolina, eu fui instalar os sistemas que eram enormes, 2 plaquinhas de 45 watts, que era o ProDen, né? Antigamente, com bateria. Sei. Né? Do Luz para Todos, né? Porque aconteceu antes de Luz para Todos. Antes dele ganhar um nome, né? Depois é que ampliou e ficou com esse nome, né? Mas você tinha... Era até os sistemas que a CELP tinha que instalar. Né? Eu não lembro se eram 300 ou 800 casas instaladas assim. Aí a gente foi fiscalizar se o trabalho que a CELP tinha feito estava bem, né? E naquela época o rigor era um outro, né? Os módulos não tinham bypass, não tinha nada, então você passou um fiozinho do cabo curto, né? O cara roubava energia para não sei para onde, puxava da bateria, essas coisas assim que acontecem. Foi uma experiência muito rica. Isso mesmo. Então, eu fiquei do lado de verificar como é que estava o funcionamento, e nunca da instalação, né? Então, por isso, realmente, foi enriquecedora a sua apresentação. E um outro comentário que eu queria fazer era o seguinte, essa questão de Petrolina. Veja, Pernambuco em si, eu sou pernambucana, certo? Ok. Imagina, não estou falando... Né? Mas o pernambucano, ele é muito refratário. Ele, para fazer uma mudança... precisa muita gente fazer primeiro, certo? Então, Natal cresceu antes, Fortaleza, os hotéis com aquecimento solar, certo? Aquecimento solar. Como é que se imagina uma cidade como Recife, os hotéis não têm aquecimento solar, né? É uma coisa, assim, impressionante. E nisso aí, eu acho que Petrolina, ela tem uma influência, entre aspas, de estrangeiro, não estrangeiro porque é de outro país, mas de pessoas que migraram para Petrolina pelos negócios, diferenciada, certo? A cultura de frutas, a navegação, e o poder aquisitivo, mesmo médio, ele é maior. Tem razão. Né? Ele é maior. Então, um dos fatores, eu acho isso. Porque hoje está o financiamento, você financia lá o seu sistema, né? As pessoas todas podem, entre aspas, poder estar colocando o sistema na sua casa, mas, outra coisa também, é mais casas. Porque você, por exemplo, nós moramos em apartamento, então eu preciso ter um telhado não sei aonde para que eu possa descontar a minha conta, né? Petrolina é mais horizontal, né? Bem mais. Exatamente, entendeu? Então, assim, tem isso também. Né? Então, você vai somando várias coisas. Veja, Caruaru, Toritama, onde rola o dinheiro. Né? Pois é, lá está começando mesmo. O giro do recurso, o poder de compra, né, mais imediato, né? A pessoa que arrisca mais, não é nem um conservador, é a pessoa que vou ver o que é isso, né? Porque é o mundo dos negócios. Eu acho que esse é um fator que pesa bastante a Petrolina, sabe? Tá vendo? A senhora contribuiu para a pergunta mais do que eu, é isso mesmo. Os fatores não é um só fator, mas é uma conjunção feliz, né? Uma união de fatores, né? É verdade. Então tá, muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigado também. Obrigada, Paulo. Bem, obrigado, professora Elielza, pela contribuição. Alguém tem mais alguma pergunta? A gente tem tempo para mais uma pergunta para finalizar. Eu vou deixar no mosaico aqui, tá? Tá certo. Bem, eu acho que, como a gente não tem mais perguntas, né? Gostaria de mais uma vez de agradecer ao Paulo
pela excelente apresentação, pela disponibilidade. Também ao professor Emerson, todo o grupo do CE, né, que participou aqui, ajudando na discussão. E então a gente encerra por hoje, né, e deixando em aberto para Paulo e outras oportunidades, se ele quiser participar, a gente chamar em próximos eventos. E então, até mais, pessoal, nos próximos webinars do PRH 48. Obrigado. Muito obrigada a todo mundo. Muito obrigado também. Muito obrigada. Pelo tempo de todos vocês e pela oportunidade. Joia. Até mais. Obrigado. Espero ter contribuído alguma coisa. Vamos lá. Contribuir sim, Paulo. Obrigada. Um grande abraço.